Imagina só a cena, um império de quase 70 anos, já velho e cansado, sendo empurrado para fora do palco. E no lugar dele, entra uma república, jovem, cheia de força, prometendo um futuro brilhante. Parecia um novo amanhecer para o Brasil, né? Mas, será que foi exatamente isso que aconteceu? Essa imagem é poderosa, mas a história por trás dela é bem mais complicada. Pois é, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nos primeiros anos da República no Brasil, tentando entender o que foi promessa e o que foi realidade. E principalmente quem de fato saiu ganhando com essa mudança toda. Para a gente não se perder, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que a monarquia caiu. Depois, a gente vê como a república foi proclamada. Em seguida, vamos dar uma olhada nas novas leis, nas crises que vieram logo de cara. E para fechar, a gente vai se perguntar, afinal, essa república foi feita para quem? Ok, vamos lá. Para a república nascer, o império tinha que morrer, certo? E ele não caiu de repente, de um dia para o outro. A verdade é que a estrutura toda já estava bem frágil, cheia de rachaduras. Basicamente, 4 pilares que sustentavam o império começaram a ruir. Primeiro, os militares. Eles voltaram da Guerra do Paraguai se sentindo super importantes, mas desvalorizados pelo governo. Deu atrito. Depois, a religião. O imperador entrou em conflito direto com a Igreja Católica, o que abalou outra base de apoio. Aí veio o golpe de misericórdia, a abolição da escravatura em 1888. Ao libertar os escravizados, Dom Pedro II perdeu o apoio do grupo mais poderoso do país, os grandes fazendeiros. E para completar, as ideias republicanas ganhavam cada vez mais força, tanto entre civis quanto no próprio exército. A casa estava pronta para cair. E então o dia chegou. Mas, e esse é um ponto-chave, não foi uma revolução com o povo na rua quebrando tudo. Foi um movimento que saiu de dentro dos quartéis. Um golpe militar que pegou todo mundo de surpresa. Essa cena aqui, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, mostra bem o clima. Tem militares, tem canhões, tem uma praça no Rio de Janeiro. Mas cadê o povo? A resposta é simples e até um pouco chocante. O povo estava em casa, sem nem saber direito o que estava acontecendo. E essa frase aqui do Aristides Lobo, um cara que estava lá e era republicano, diz tudo. Bestializado. É uma palavra forte, né? O povo não participou, não entendeu, foi uma mudança feita de cima para baixo por uma elite militar sem nenhum envolvimento da nação que eles passariam a governar. Bom, com o novo regime no poder, o próximo passo era óbvio: criar as regras do jogo. Era hora de colocar no papel todas aquelas promessas de um país mais moderno e livre. E o primeiro grande movimento foi reunir essa galera aí para escrever uma nova Constituição. A missão era clara: jogar fora a Constituição do Império de 1824 e criar uma lei maior para a nova nação, que agora se chamava República dos Estados Unidos do Brasil. E a diferença para o sistema antigo era gigante. A nova Constituição, muito inspirada no modelo dos Estados Unidos, trocou o poder centralizado pelo federalismo. Ou seja, os estados ganharam mais autonomia. Aquele poder moderador, que dava poderes quase absolutos para o imperador, sumiu. Agora seriam os 3 poderes clássicos. A Igreja Católica deixou de ser a religião oficial, o Estado virou laico, e o voto, que antes era baseado em quanto dinheiro a pessoa tinha, virou universal para os homens, só que com uma pegadinha enorme, só para quem era alfabetizado. A gente já volta nesse detalhe. Essa charge aqui é genial, porque ela mostra o impacto disso na vida real. Com a separação da igreja e do Estado, o casamento civil foi criado. Antes, só valia o casamento na igreja. De repente, o governo passou a cuidar disso também. Para muita gente, foi uma mudança cultural enorme. Mas, como a gente sabe, uma coisa é a lei no papel, outra bem diferente é a vida real. E o começo da República foi tudo menos tranquilo. Os primeiros anos, governados por marechais, ficaram conhecidos como República da Espada. E foi um período de muito autoritarismo e um caos danado. O maior desastre veio logo na economia. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, teve uma ideia. Vamos imprimir mais dinheiro e oferecer crédito fácil para estimular a criação de indústrias. O plano, que ficou conhecido como encilhamento, foi um fracasso total. Gerou uma inflação fora de controle, muita especulação na bolsa de valores e um monte de empresas fantasmas que só eram criadas para pegar o dinheiro do governo e sumir. E claro, a bolha estourou. A quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro levou milhares de pessoas à falência e jogou o país numa crise econômica bem profunda. A linha do tempo política foi igualmente caótica.
Deodoro assume, depois é eleito indiretamente, mas o jeito autoritário dele não dura nem um ano. Ele renuncia para evitar uma guerra civil. Quem assume é o vice, Floriano Peixoto, um marechal de ferro. E o apelido já diz tudo, né? Ele governou com mão de ferro esmagando duas grandes revoltas, a da Armada no Rio e a Revolução Federalista, uma guerra civil terrível no sul do país. Instabilidade era a norma. Diante de toda essa confusão, a pergunta mais importante é, no fim das contas, quem realmente se deu bem com essa nova república? Quem virou cidadão de verdade nesse novo Brasil? Vamos voltar àquela questão do voto. A nova Constituição falava em voto universal masculino, uma ideia super avançada para a época. Mas, na prática, quem realmente podia chegar na urna e votar? A lista de quem ficava de fora era imensa. Mulheres nem pensar. Mendigos, soldados rasos e padres também não podiam. Mas o grande filtro, o que tirava a esmagadora maioria da população da jogada, era a exigência de ser alfabetizado. Em um país onde mais de 80% das pessoas não sabiam ler nem escrever, isso significava que o poder de decisão estava, por lei, nas mãos de uma minoria muito, muito pequena. E para a população negra, que tinha acabado de sair da escravidão, a República não ofereceu nada. Eles foram libertos, mas foram abandonados à própria sorte, sem terra, sem acesso à educação, sem nenhum apoio do Estado e, consequentemente, sem direito a voto, por serem analfabetos. A liberdade chegou, mas a cidadania ficou muito distante. E no vácuo do poder central do imperador, quem passou a mandar no Brasil real do dia a dia foram os coronéis, grandes fazendeiros que controlavam tudo em suas regiões, os empregos, as terras e, claro, os votos. Esse sistema ficou conhecido como coronelismo. Essa charge é talvez a melhor explicação do que era a política da época. É o famoso voto de cabresto. O coronel praticamente conduzia seus empregados e dependentes até a urna como se leva um animal pelo cabresto, para votar em quem ele mandasse. E como o voto não era secreto, não tinha como desobedecer. A democracia era, na prática, uma grande encenação. E foi assim que, em 1894, quando os militares finalmente largaram a presidência, o poder não foi para o povo. Foi entregue de bandeja para essa elite de coronéis, especialmente os poderosos produtores de café de São Paulo e Minas Gerais. Ali começava a chamada República Oligárquica. E isso nos traz a nossa reflexão final. A bandeira do Brasil, que nasceu com a República, traz o lema Ordem e Progresso. Depois de tudo que a gente viu sobre esses primeiros anos, fica a pergunta: para quem, de fato, veio a ordem? E para quem, de verdade, chegou o progresso? El de Carneiro.